Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a depressão afeta cerca de 6% da população no Brasil, o que corresponde a quase 11 milhões de pessoas. Mas mesmo assim, o assunto ainda gera muitas dúvidas na população. Por isso, eu vou conversar agora com a psicóloga Veridiana D'Agostin, que vai nos tirar todas essas dúvidas. Doutora, é verdade que a depressão ela pode ser considerada hoje a doença do século? Boa tarde. Boa tarde, sim. É a doença que hoje mais deixa as pessoas incapazes ao trabalho e a fazer suas atividades corriqueiras, né? As pessoas com depressão, elas são tristes? Também podem ser tristes, mas não é a única coisa que caracteriza a depressão. Também temos outros sintomas, como a falta de sono, a dificuldade em dormir, o excesso de sono, a falta do apetite sexual, o excesso do apetite sexual, como também podem sentir um vazio. Então, não necessariamente encontramos as pessoas tristes, mas também pode ser um dos sintomas. A mudança repentina também do comportamento, né? Tem alguma coisa a ver? Sim, principalmente quando a pessoa passa ou por algum luto ou por alguma perda, não precisa nem ser um luto de um ente querido, mas qualquer tipo de perda já é suficiente para desencadear uma depressão. Doutora, como a gente falou, né? Não tem que ser triste também para ter depressão, aparentemente. Mas nem toda pessoa triste tem depressão. Não, nem toda pessoa triste tem depressão. Isso também acaba sendo um tabu da sociedade, né? Que qualquer pessoa que está um pouquinho triste já é considerada, ela está com depressão. Não necessariamente. A depressão pode ser genética? Isso, é muito boa pergunta. Ela pode ser genética, sim, mas também não significa que por ser genético vai ser o que vai encaminhar para o resto da vida. Então, nós tratamos em clínica com a parte genética, trazemos isso para a clínica, mas não é o fator decisivo, né? Muitas pessoas acabam não procurando o diagnóstico por sentirem vergonha da doença? Os dados do IBGE confirmam que 53% não tratam a doença, principalmente pelo tabu, por falta de conhecimento, por vergonha em falar sobre a depressão, né? E a depressão, ela afeta crianças também ou só adultos? Hoje ela afeta crianças, adolescentes, adultos e idosos. É verdade que a depressão afeta mais mulheres? Não necessariamente, pode ser encontrada tanto em homens quanto em mulheres. Os antidepressivos, eles afetam o ciclo menstrual? Não afetam o ciclo menstrual, também depende muito do remédio do antidepressivo que está sendo tomado. Hoje nós temos a medicação desde 1950 e ela veio evoluindo durante todos esses anos e as pesquisas continuam. Porém, aqueles antidepressivos de antigamente continuam sendo utilizados em função do bem que ele traz para as pessoas. Então, é muito bom conversar com o médico que receitou a medicação para verificar quais são os efeitos colaterais e se pode alterar ou não o ciclo menstrual. E os antidepressivos, eles causam dependência? Nem todos os antidepressivos. Também, em função desses novos antidepressivos que nós temos no mercado, muitos não causam dependência. O que acontece é que, como ela é uma doença e pode ser crônica, pode ser que você tenha que tomar para o resto da vida o antidepressivo. Os antidepressivos, eles causam sono, tiram vontade de trabalhar, deixam a pessoa mais com moleza, essas coisas, ou é mentira? E, na verdade, alguns pacientes eles acabam relatando que, principalmente no início do tratamento, eles sentem esses sintomas. Mas também nós temos que lembrar que esses sintomas também são da depressão. Então, muitas vezes, a pessoa tem muito sono, mesmo sem estar tomando a medicação. E o antidepressivo engorda? Não necessariamente. Cada caso, cada indivíduo reage de uma forma à medicação, mas não necessariamente que vai ganhar peso com isso. E muitas pessoas acabam se automedicando, né? Quando, tô triste, vou tomar um antidepressivo. Pode isso, doutora? Isso não é aconselhado em momento algum. O antidepressivo é um remédio sério, ele acaba sendo distribuído muitas vezes de forma irregular no mercado ou até mesmo é prescrito sem realmente uma condição clínica necessária para tomar. Ele pode vir trazer prejuízos, como todos os remédios têm efeitos colaterais, mas a depressão é muito importante que ela seja diagnosticada de forma correta, porque muitas vezes é necessário tanto o antidepressivo como a terapia. Até porque a terapia ela vai ajudar a descobrir os motivos de por que desencadeou esse quadro clínico, né? Principalmente, não é porque a pessoa está triste que eu vou lá tentar querer ouvir ela, às vezes eu posso estar prejudicando o quadro clínico. Então é que realmente você incentive que essa pessoa procure ajuda de um profissional qualificado, seja um psicólogo ou um psiquiatra, para fazer um diagnóstico correto. Obrigada, doutora, e fico alerta, então.